As mulheres estão revolucionando o mundo, conquistando um espaço incrível na sociedade. Você ouve agora o programa Viva Bela, para você ficar mais bela. Apresentação: Heloísa Santos. Uma criação de Carol Félix. Olá, querida ouvinte, seja muito bem-vinda ao Viva Bela, o seu programa aqui na Rádio Conectados com Deus. É muito bom ter você aqui com a gente, nos acompanhando mais uma vez em mais um programa. E hoje nós temos uma convidada que já participou com a gente uma vez, mas faz bastante tempo. Se você é ouvinte das antigas, você vai lembrar, assim, do nosso programa que nós fizemos com a Larissa Gessner no ano passado. E tivemos algumas reprises também sobre redes sociais, mas hoje nós vamos falar sobre um assunto diferente. Mas antes, eu quero dar as boas-vindas à minha convidada, Larissa. Muito obrigada por ter aceitado mais uma vez o convite de participar aqui conosco. Olá, é um prazer muito grande poder estar aqui. Estou ansiosa para o nosso tema de hoje. Maravilha! Querida ouvinte, eu quero começar já te perguntando uma coisa, viu? Você se considera uma pessoa produtiva? Já ouviu falar nessa palavra? Hoje em dia é uma das palavras que mais se fala: produtividade, produzir mais, realizar, fazer, enfim, listas de tarefas, aquela coisa toda, e a gente quer sempre produzir mais, fazer mais, fazer mais. Provavelmente você já ouviu falar nisso, né? E talvez você não se sinta uma pessoa produtiva, apesar de trabalhar muito. Enfim, hoje nós vamos falar sobre este assunto, vamos desmistificar algumas coisas aqui, vamos refletir um pouco sobre esse assunto para que a gente viva uma vida mais leve. Mas para a gente começar, a gente precisa primeiro entender o que é de fato essa produtividade. Lari, afinal, do que se trata essa palavra, produtividade? Bom, a definição assim exata que a gente tem de produtividade é característica ou condição do que é produtivo, capacidade de produzir. Então, quem tem essa capacidade de produzir, de fazer, de criar, de realizar. Então, isso é produtividade assim no sentido mais bruto. O que é? É ser uma pessoa que realiza as coisas, que faz. Necessariamente não é uma coisa ruim, né? Não, com certeza não. Todos nós temos esse chamado de fazer, de realizar. Todos nós fomos dados uma missão, né, por Cristo, até uma missão divina. E cada uma também tem o seu trabalho, o seu dever de cada dia e de realizar na sua vida. Cada um tem uma missão diferente. Então, isso é uma boa coisa, poder realizar essas coisas, poder realizar os nossos sonhos, produzir, agregar na vida do outro e também na nossa. Isso é, em si, assim, uma coisa muito boa. Exato, mas o problema é que às vezes a gente perverte, né? O significado, que a gente gosta de pegar uma coisa simples e complicar, né? É isso que a gente vai refletir um pouco aqui hoje. A forma correta de ser produtiva, né? E como a gente pode fugir também do que é aquela, não sei se a gente pode chamar de produtividade tóxica, né? Que as pessoas acabam levando para um extremo ali de trabalha, que aí leva aquele sentimento, né? Eu trabalho muito, mas me sinto improdutiva. E aí, como é que fica? Sim, então, é aquela condição que a gente... eu acho que não é estranho para ninguém. O dia ele é muito ocupado, a lista de tarefas é muito extensa. Quando a gente termina uma coisa, já vai ali riscar, mas aí já percebe que já tem mais 3 coisas para acrescentar. Então, principalmente para as pessoas que estão ouvindo isso, falando, meu, esse aí sou eu. Então, hoje a gente está falando sobre o mito da produtividade. Então, o que acontece? Por que será? Vamos analisar um pouquinho por que a gente não consegue finalizar a nossa lista de tarefas. Sempre tem que ter mais alguma coisinha ali. Então, muitas vezes, se a gente sentar e notar mesmo por que tem essa ocupação vazia, a gente vai ver que a gente não conseguiria passar um tempinho sentada, parada, sem fazer nada, somente com os nossos pensamentos.
por que a gente tem que estar sempre ocupada? Por que a gente está sempre ocupada e parece que não realiza nada? O dia está cheio, mas parece que a gente não terminou nada. A gente vai dormir com aquele sentimento de vazio. E por que está tendo esse sentimento de vazio? Então, isso nos mostra que a gente está começando, que nem a Elo falou, a gente começou a perverter um pouquinho. A gente começou a colocar o nosso valor no quanto a gente produz por dia. Então, o nosso valor, se o dia foi bom, se eu sou uma pessoa boa, é relacionada a quanto que eu consigo produzir por dia e todo dia. Gente, que tarefa difícil, né? De falar, de medir o nosso valor pela uma constante necessidade de estar sempre produzindo. Então, em vez de ver que o nosso valor está em outras coisas, por exemplo, onde que realmente está o nosso valor? Eu não sei qual é porque a gente pode colocar, né? O nosso valor para mim é o fato de eu ser filha de Deus, né? Com certeza. Então, exatamente isso. O nosso valor está no nosso relacionamento com Deus. Deus não veio e morreu por nós na cruz porque a gente conseguiu cumprir todas as nossas tarefas. Porque a gente conseguiu cumprir tal coisa. Ele veio e morreu por nós. O nosso valor está no sangue de Cristo e somente nisso. Então, esse é um lembrete. Quando a gente começa a sentir esse vazio, porque eu não produzi suficiente, não sei o que, nós estamos colocando muito valor nessas tarefas e falhando na nossa conexão com Deus. Não é mesmo, Elô? É isso aí, Lari. Então, você falou algo que me fez pensar uma outra coisa também. Essa questão de nós atrelarmos o nosso valor ao quanto nós produzirmos é muito injusto, porque a gente foca em números e não na qualidade, não naquilo que a gente fez. Então, assim, não importa se o meu dia inteiro eu fiz uma atividade que era extensa, uma atividade, mas que era muito extensa, não importa se eu realizei, terminei. Eu fiz só uma coisa. Então, já foi um fracasso para mim. Agora, se eu fiz muitas coisas, aí beleza, aí tá tudo certo. Mas a gente troca isso, a gente foca muito na quantidade e não na qualidade. Ok, eu fiz só uma tarefa hoje, mas olha, essa tarefa era uma tarefa realmente muito extensa, ela demandava muito da minha atenção, mas eu consegui concluí-la, tudo certo, tá tudo bem, eu fiz a minha parte, né? Uhum. E aí, muitas vezes, a gente precisa desse movimento, de muitas tarefas, de estar riscando, aí já coloca mais para riscar para no final do dia ter muita coisa que a gente fez. Por quê? Aí a gente volta para aquele sentido de não conseguir ficar sentada só em um cantinho. Então, tudo que a gente está falando hoje, eu esqueci de mencionar, a gente está baseando num artigo que temos no TGW. Então, para quem é das antigas, que já teve a oportunidade de ouvir o outro programa que eu participei, eu introduzi o nosso projeto, que é o The Girl Writes, que a gente chama TGW, e nós temos um site cheio de artigos. A Elo escreve artigo, eu escrevo, e várias outras meninas da nossa equipe também, e nós escrevemos sobre muitos outros assuntos. E esse artigo, O Mito da Produtividade, da Jenny Todoroio, que ela escreveu, e ela entra muito mais nesse assunto, o que é esse mito da produtividade, por que a gente está sempre tão ocupada. E aí ela fala lá, ela dá experiência própria dela, que eu consigo ecoar, porque é a minha também. Se a gente realmente parar e falar, por quê? Por que você está tão assim? A gente percebe que a gente está evitando alguma coisa. E ela contou lá a experiência dela, estava evitando o quê? O relacionamento dela com Deus. Eu não tenho tempo, eu tenho tanta coisa que eu tô fazendo, eu não posso tirar meia hora do meu dia pra eu orar e ler a Bíblia e tal. Gente, eu não tenho que sair de casa, se eu ter que acordar meia hora antes, vai tirar do meu sono, não dá. E aí ela começou a falar sobre essa comparação, falar
essa constante necessidade de estar sempre ocupada, de estar colocando valor mais nas nossas tarefas e quanto a gente consegue terminar num dia e ver que o nosso valor é naquilo, isso é tudo sintoma de uma falha de conexão com Deus. Então, o nosso relacionamento com Deus nesse momento não vai estar muito bom, porque a gente fica querendo só se ocupar com outras coisas e acha que eu não vou ser produtiva se eu tirar um tempinho para falar com Deus. E quando a gente coloca isso assim, quando a gente lê, quando a gente escreve, quando a gente fala isso, a gente se toca que isso é bobeira. Mas no dia a dia, como que isso é fácil? Gente, eu vou perder tempo se eu parar agora antes de ir pro trabalho e ter comunhão com Deus, nem que seja 15 minutos, não dá tempo. Se eu chegar em casa 15 minutos, mas eu tenho que preparar a comida para amanhã, eu tenho que preparar roupa para amanhã, eu tenho que limpar um pouquinho. E gente, são 15 minutos que eu tenho para mim, para eu assistir alguma coisa, uma meia hora para eu assistir alguma coisa, para eu ler alguma coisa, para eu olhar o Instagram em paz. Mas se a gente realmente parar para refletir e pensar, e realmente fazer experiência, não tem como a gente perder tempo quando a gente entra em comunhão com Deus, né? Só tem como a gente ganhar tempo. E aí eu acho que a gente já está entrando em outro aspecto aí do artigo dela. Não tem problema. Sobre a solução. Então, a gente tem falado um pouquinho sobre o mito da produtividade, o que acontece, o que? É um sinal, um sinônimo, um sintoma ali da falha de conexão com Deus. A gente tem que se manter muito ocupada. Por quê? Por que a gente não consegue ficar assim satisfeita com aquilo que a gente produz? Por que a gente está sempre querendo mais? Tá andando por aí, eu falo por mim, parecendo uma barata tonta, começa uma coisa, vai para outra, e aí no final do dia, só eu que faço as coisas, ninguém me ajuda nessa casa, é porque tem problema com os relacionamentos de todo mundo, e tá sempre cansada, e nunca foi suficiente as tarefas do dia. A primeira coisa que isso é sintoma dessa falha de conexão com Deus. Se a gente parar e dedicar um tempo para passar com Deus, todo o resto do dia vai render mais. E isso é uma coisa que a gente pode falar, pode martelar, pode escrever para as pessoas, as pessoas podem até falar, mas a única pessoa que realmente vai entender isso vai ser a pessoa que fizer a sua própria experiência. Fazendo a sua própria experiência, você vai ver o quanto isso é verdade. O quanto é verdade que se a gente tirar, nem que seja 15 minutinhos, 10 minutinhos antes do trabalho, no começo do dia, ou depois, se você consegue focar melhor. Eu sou uma pessoa assim, eu conseguia por muito tempo, eu só conseguia focar, ler a Bíblia, estudar minha lição, ler um livro à noite. Porque se eu fosse começar de dia, de manhãzinha, eu não conseguia concentrar, eu sempre ficava pensando, eu tenho que fazer tal coisa. Eu tenho que fazer tal coisa. E mais aquilo ali. E aí daqui a pouco... Precisa terminar logo. Preciso andar logo. Aí tô lendo aqui, mas não tô prestando atenção. Então, eu sempre fazia assim, não importa, porque eu sou uma pessoa que eu posso ficar até mais tarde acordada, eu não sou aquela pessoa que chegou tal hora e pronto, já desliguei, já tô dormindo. Eu gosto de ficar acordada até mais tarde, não gosto de acordar cedo, mas enfim... Então, eu deixava para ler de noite, e de noite eu conseguia ler mais tranquila, eu ia dormir com aquilo na minha cabeça, sabe, naqueles pensamentos. Então, para mim, funcionava ótimo. Então, pode ser no começo do dia, pode ser no final do dia, pode ser nos dois, que você tire uns minutinhos para comunicar com Deus, para fortalecer essa conexão e perceber que o meu valor não está em todas as tarefas que eu consegui ou não consegui realizar naquele dia, mas meu valor está no amor de Cristo. Só Ele que pode me dar forças para o outro dia, para conseguir produzir mais. Ele vai me dar ânimo, Ele vai me dar sabedoria. Aqueles minutos que você dedicar, ou tanto no final, no começo do seu dia ou no meio do seu dia, aqueles momentos vão fazer o resto do seu dia render muito mais.
Faça essa experiência e você verá os resultados e depois pode vir contar pra gente, né, Elô? Exatamente. Eu acho que a gente faz muita inversão de valores, né? A gente precisa colocar as coisas no lugar. Então, por exemplo, primeiro, tem essa questão de eu não tenho tempo para estudar lição, para ler a Bíblia, para ter meu devocional com Deus, não tenho tempo. Não. A gente tem um tempo, porque a gente arranja tempo para os nossos lazeres, né? A gente arranja tempo para justificar um tempo, como você disse, vendo o Instagram em paz, assistindo alguma coisa. Essas coisas em si não são coisas ruins em si, né? Você olhar o Instagram, você assistir uma coisa boa e tal. Mas a questão é a inversão de valores que a gente coloca. E outra coisa, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, aí sim, aí a gente rende mais, como você falou, né? Mas a outra coisa que eu queria falar também é que a gente sempre quer produzir mais, quer mais, mais e mais, e a gente, por mais que a gente produza muito num dia, a gente não vai estar satisfeita. Se a gente continuar seguindo essa ordem aí, né, que a gente está falando, a gente sempre vai querer produzir mais. Quanto mais a gente produz, se a gente parar e se a gente não fizer essa mudança, né, de mente, a gente vai parar de noite, por exemplo, um momento que você poderia descansar, que você poderia ler a Bíblia, ter esse momento que você falou, né, com Deus, você vai estar lá na cabeça, não, mas eu tinha que estar fazendo tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Fulano conseguiu fazer tal coisa, por que eu não consegui fazer? Exatamente, ainda mais com essa coisa de internet, né? Você vê as pessoas, às vezes você sabe que, nossa, mas fulana tem filhos, fulana tem um negócio próprio, fulana ainda trabalha em uma outra empresa, fulana faz isso, fulana tem cargos na igreja e ela dá conta de tudo e eu não consigo dar conta de nada. Não, calma, não é bem assim. A gente precisa saber, acho que entra um pouco num ponto do que você quer também trazer no programa de hoje, né? Sobre você estar satisfeita no que você faz. Isso. Então, tem 3 coisas, na verdade, que a gente pode falar hoje sobre esse mito de produtividade. Então, a Jennifer, no artigo dela, ela fala sobre isso, sobre esse primeiro sintoma, que é uma falha de conexão com Deus. Então, essa é uma coisa que a gente já falou. A segunda coisa que eu queria trazer é sobre o nosso hábito, principalmente como mulher, de a gente não fala isso e nunca vai se admitir para a gente mesmo. Ou talvez pode até admitir para a gente mesmo, mas é que ninguém faz que nem a gente faz. Então, tudo e em toda relação, a gente quer pegar para a gente aquilo que não necessariamente é nosso. Então, o que isso pode parecer? No trabalho, a gente quer ser uma pessoa que agrada, a gente quer ser uma pessoa que é eficiente, que é produtiva. Então, tudo que tem para fazer, a gente vai e pega. A Larissa vai e pega pra gente. Tá precisando fazer aquilo lá? Ela já anotou? Vai lá e faz, porque ela faz melhor do que as outras pessoas. Se deixar para fulano fazer, fulano vai demorar para entregar, Aí, então ela vai lá e faz. Aí ela pegando essas responsabilidades para ela, o que acontece? Todo mundo na empresa acostuma. A Larissa faz. É parte das tarefas dela? Não, mas a Larissa gosta de agradar, de deixar todo mundo feliz, de ser produtiva, que todo mundo goste dela. E ela, na verdade, lá no fundo, acha mais fácil ela fazer do que ficar dependendo dos outros. Então, ela vai lá e faz. Talvez precisava a empresa contratar uma pessoa para fazer aquilo lá. Mas tem a Larissa que faz, então vai deixando. E o que acontece com a Larissa? A Larissa começa a pensar: poxa, ninguém aprecia o meu trabalho nessa empresa. Eu faço muito mais do que eu deveria estar fazendo aqui. Eu sou uma funcionária exemplar e não sei o que, e não tenho conhecimento. Mas quem pediu para a Larissa fazer aquilo lá? Ninguém. Então, você na sua empresa, no seu cargo, no seu trabalho, nos seus estudos, com grupos lá de amigos, todo mundo ali estudando, e você vai pegando aquelas coisas, aquelas tarefas, pegando cada vez mais, e depois se sentindo, não consegui concluir tudo que eu tinha que fazer, ninguém agradece tudo que eu faço, eu sou uma maravilhosa Mulher Maravilha e ninguém tá notando, mas quem pediu para você fazer tudo aquilo lá? Te dê aquela liberdade de saber o que é a sua tarefa que você precisa cumprir,
e o que pode ser do outro. Pode ser que o outro vai demorar mesmo para entregar, mas aí vai refletir nele, não em você. Então, respire. Exato. Pode ser que vai ter uma falta ali na empresa. Tudo bem, mas a empresa é gente grande, ela vai conseguir achar alguém para fazer aquele trabalho, tudo bem? Então respira, não é tudo seu. Então pare de ficar pegando essas coisas para você que não são suas. Isso só vai render aquele pensamento de não conseguir fazer todas as minhas tarefas. Eu não sou produtivo o suficiente, eu não sou o suficiente, e colocando novamente aquele valor naquelas tarefas e não o quê? No seu real valor. Conhecer quem você realmente é, que você é uma funcionária produtiva e tal, e você não precisa ser 3 funcionárias produtivas. Você tem o seu valor no seu cantinho, pare de ficar pegando dos outros. Isso a gente falando na área do trabalho. Eu não trabalho fora, Larissa. Tudo bem, vamos trazer para relacionamentos em casa, relacionamentos com outras pessoas. Será que você está pegando atitudes dos outros e querendo corrigir a atitude dos outros, querendo consertar o mundo, mas não é a sua tarefa para você fazer? Em casa, por exemplo. Ninguém me ajuda nessa casa. Você já tentou colocar limites e pedir? Pessoal, eu preciso que fulano, você dentro dos próximos 5 minutos esteja ali lavando aquela louça. Seja clara, objetiva. Mas não vai lavar do jeito que eu gosto, depois eu não consigo achar as louças. Tá bom. Mas então não reclame. Vamos lembrar, sendo produtiva, deixa as outras pessoas serem produtivas também, para você conseguir dar conta das suas tarefas também. Pare de ficar pegando coisa dos outros. Meu marido não cuida dos meninos, das crianças, ele não faz as tarefas em casa. Você já pediu? Você já comunicou? Você já estabeleceu limites? Não, mas eu queria que ele automaticamente visse a nossa casa e fosse limpando durante... Provavelmente não vai acontecer, porque o outro não vai ter esse mesmo pensamento que você. Peça, pergunte, fale, comunique. Fale, para eu conseguir dar conta das minhas tarefas, para eu conseguir fazer o pôr do sol em paz na sexta-feira, eu preciso que você chegue em casa e faça isso e aquilo. Antes de tomar banho, antes de dar a hora do pôr do sol, estabeleça limites, comunique as suas necessidades para você poder ser mais produtiva, para você realmente render o seu trabalho. Começa a delegar as coisas, deixe que as outras pessoas te ajudem também. E isso é uma coisa que eu tô falando assim para você, mas é para mim também, para eu aprender e para eu olhar as minhas situações, não só em casa, no trabalho, na escola, em todos os lugares, eu procurar aonde que eu tô pegando coisas que não são minhas para pegar, são do outros, porque aí isso vai me ajudar a render mais, ser mais produtiva, e também eu vou parar de machucar o outro, porque a gente acha, eu tô sendo tão boazinha, mas na verdade você tá machucando a empresa, porque a empresa poderia ter alguém, um funcionário, cuidando só daquilo e sendo ainda mais produtivo, porque ele teria só aquilo para cuidar e não o que você tá fazendo, de cuidar aquilo e a sua parte também. Você tá machucando as pessoas na sua família, porque elas não estão aprendendo a viver em uma comunidade e cuidar de si mesmo. Se você sumir, o que acontece? Vai quebrar tudo. Exato. Você gosta? Talvez você goste disso. Não, mas aí ninguém vai sentir minha falta. Vão sim, porque você tem as suas tarefas para fazer. Deixa eles aprenderem a fazer a tarefa deles, aprender a lavar a louça certinho, aprender a guardar no lugar, aprender a ajudar para o pôr do sol ser uma hora mais leve. Pare de pegar do outro o que é dele e pegue só o seu. Isso é uma forma de você conseguir ser mais produtiva. Então, quando a gente acha, não, mas eu preciso pegar todas as tarefas para ser mais produtiva e olha só minha lista e tudo que eu consegui fazer. Isso é um mito. Para você ser mais produtiva, você precisa parar um pouquinho e ter uma comunicação melhor com Deus, uma conexão melhor com Deus e buscar ajuda. Pode delegar, isso é ser produtivo também, delegar, pedir forças de outras pessoas, você está conseguindo fazer muito mais do que se você fizesse sozinho. Um bom líder não é aquele que toma tudo para fazer sozinho, né? É aquele que delega. E se você toma tudo para si,
gerar aquele sentimento de frustração, porque você não vai dar conta. Não vai. Exatamente. E aí machuca todo mundo, né? As pessoas com quem você está lidando e a causa que você está tentando liderar e construir, e realizar e produzir. Então, é isso aí. A conexão com Deus em primeiro lugar. Segundo, conseguir delegar, aprender a não ficar tomando para si tudo que, na verdade, nem era para você. E terceiro, é o que a Elo falou, é uma coisa que eu já publiquei no nosso Instagram lá do TGW. E uma coisa também... Então, são essas duas coisas. E agora nós vamos falar sobre a terceira, que foi a que a Elo estava puxando ali, que na verdade eu já publiquei sobre isso no nosso Instagram do TGW, e também a Natália Ribeiro, que eu acho que participou aqui um tempinho atrás, alguns outros programas atrás, ela falou em um outro artigo que nós publicamos no site sobre quando eu tiver, aí eu vou ser feliz. Ela fala sobre esse hábito da gente também que está vinculado à produtividade. Eu tenho que fazer muitas coisas porque eu tenho que alcançar tal resultado, porque daí eu vou ser feliz. Então, novamente, por que a gente tem que estar sempre ocupada, sempre fazendo alguma coisa? Porque a gente não consegue parar quietinha, porque temos uma falta de conexão com Deus, os nossos relacionamentos estão abalados e a gente também não se permite a felicidade. Então, a gente sempre acha, a gente vincula o nosso valor e a nossa felicidade nessa lista de produtividade, de coisas que a gente tem que fazer. Eu só vou ser feliz depois que eu terminar todas essas coisas e conseguir X resultado. Gente, isso é uma maneira de deixar a vida viver você em vez de você viver a vida. Esse hábito de estar sempre deixando a felicidade para depois, é muito triste, porque a felicidade não é um destino, a felicidade é a jornada, ela é esse processo. Então, muitas vezes a gente finda tomando pra gente aquilo que não é nosso, talvez mais trabalho, mais horas no trabalho, talvez um trabalho, 2, 3, talvez um trabalho que demanda mais, talvez porque a gente não consegue ser feliz com aquilo que a gente tem agora. Talvez a gente... Nossa, isso é uma coisa que dava para falar em muitos aspectos, em relacionamentos. Começar um relacionamento e até casar porque a gente não consegue ser feliz sozinha. Ter filhos porque o casamento não estava dando certo, então vamos ter filho para ver se melhora as coisas. Por favor, não faça isso. Conseguir um trabalho que a gente trabalha muito mais para ter mais dinheiro, para comprar tal coisa, porque daí eu vou ser feliz. E nesse meio tempo a gente está deixando de aproveitar e ser feliz com muitas coisas. Toda fase tem a sua beleza. A gente poderia estar aproveitando os benefícios da vida solteira, porque realmente toda fase tem esses benefícios. Enquanto a gente está solteira, tem muitos benefícios também. A gente tem tempo, a gente pode, pode trabalhar, pode dedicar os nossos estudos, a nossa carreira, o que a gente gosta de fazer também, porque é uma vida diferente. Depois que a gente casa, dá para curtir a vida de dois ali, tudo no seu tempo. Aí agora é um tempo certo. Tava solteira, conheceu alguém com paz, devagarzinho, sem estar, não, vinculando, eu só vou ser feliz depois que eu casar, preciso de uma outra pessoa para ser feliz. Aí casei agora, percebi que não era isso, continua aquele vaziozinho ali, então agora eu vou ter filho. Aí teve filho, percebi que não era aquilo ali, nunca vai ser a nossa felicidade, tem que vir daquilo que a gente falou no início, da nossa conexão com Deus e com a nossa habilidade de ser grato por aquilo que a gente tem hoje. Então, quando a gente começa a ser grata pelas coisas que a gente tem, aí a gente começa a tirar aquele valor, retomar aquele valor que a gente estava colocando nas nossas tarefas, na nossa habilidade de produzir, e começa a ver valor em outras coisas também.
É isso que você falou, eu acho muito interessante que às vezes a gente condiciona, na verdade, a gente tá com esse negócio de quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Quando eu produzir esse número de tarefas, cumprir esse número de tarefas, eu vou ser feliz. É estar sempre condicionando a nossa felicidade à novidade. Então, não, quando encontrar alguém, aí eu vou ser feliz. Aí encontrou alguém. Não, mas quando a gente casar, aí eu vou ser feliz. Não, mas quando eu tiver filhos, aí sim, é condicionar a nossa felicidade às novidades. E eu me lembrei também de um exemplo que nós temos na Bíblia de duas pessoas, uma que aproveitou o momento e a outra que estava ali querendo produzir. Mas antes da gente chegar nesse exemplo, nós vamos fazer uma pausa e você vai aí escutar, se deleitar em uma canção e logo nós voltamos para comentar sobre isso. Não saia daí, compartilhe com as amigas também. Dias que a dor e o pesar inundam meu ser, faltam forças pra vencer. Sozinho me sinto, tristeza me envolve, sentido não há pra viver. Mas o Espírito de Deus, o Consolador, promessa divina de abrigo, perdão, paz e força, encontro em seus braços, sua destra protege do mal. Em Cristo seguro irei andar, até alcançar a vitória. Por mim intercede, segura minha mão, não há o que temer, se contigo estou. Se os sonhos parecem em vão, se aflito procuras a paz encontrar, buscando respostas, não há solução, mas Cristo segura a tua mão. E o Espírito de Deus, o Consolador, promessa divina de abrigo, perdão, paz e força, encontra em seus braços, sua destra protege do mal. Em Cristo seguro irei andar, até alcançar a vitória. Por mim intercede, segura minha mão, não há o que temer,
Estamos de volta com Viva Bela, o seu programa aqui na Rádio Conectados com Deus. E hoje nós estamos conversando com a Larissa Gessner, que já esteve conosco em um programa, já faz um tempinho. Se você acompanha o Viva Bela já há um bom tempo, provavelmente você já ouviu esse nosso programa juntas. E hoje nós estamos conversando sobre produtividade. Você se considera uma mulher produtiva? Você é daquelas que sempre quer produzir mais e mais? E muito acha que não está produzindo tanto como deveria? Hoje a gente está conversando um pouco sobre isso, já identificamos aí um sintoma, cada coisa no lugar certo. Se você não conseguiu acompanhar desde o início desse programa, vai lá no canal do YouTube da Rádio Conectados com Deus, você vai poder acompanhar desde o início até o final e ver lá um pouco desses sintomas aí. Mas a gente estava falando que às vezes a gente, por nessa coisa de querer produzir, a gente acaba não aproveitando as fases da vida, ou de querer colocar a nossa expectativa, o nosso valor no quanto a gente produz, ou em certas coisas, como, por exemplo, a Lari mencionou aqui, de deixar a nossa felicidade no futuro. Quando eu conseguir fazer tal coisa, aí sim eu vou ser feliz. Quando eu conseguir realizar tal coisa, aí sim eu serei feliz. E eu comentei que na Bíblia existe um exemplo aí de duas pessoas, uma pessoa que soube aproveitar o momento, que soube parar, soube ter um momento ali onde ela deixou os serviços, os trabalhos, as tarefas de lado para se concentrar em uma outra tarefa mais importante ainda. Nós estamos falando, e a outra continuou ali no produzir mais. Nós estamos falando de Marta e Maria. Acho esse um exemplo muito bom. O que a gente pode tirar de lição aí dessas duas irmãs, Lari, relacionado ao nosso assunto de hoje? Sim, então Marta era aquela pessoa que nem a gente falou antes, a gente quer muito produzir o nosso valor daquele dia. Será que hoje foi um dia bom? Será que eu fui uma pessoa, uma boa dona de casa, uma boa, hóspede, né, que fala quando a pessoa vem na nossa casa visitar, ela estava medindo por o quanto que ela estava produzindo. Já Maria, ela estava medindo quão bom foi o dia dela, como que ela foi uma boa hóspede, pelo fato dela estar ali aproveitando, dando atenção para a visita dela. Então são lições sim que a gente pode pegar na nossa vida, quando se trata da questão de produtividade. Aonde que é que a gente está colocando o nosso valor? O que que a gente realmente está querendo produzir? Como que a gente está investindo? Aonde que está sendo a nossa felicidade? Sendo o quanto que a gente está, sendo a nossa listinha de tarefas, ou se é naquilo que a gente está vendo como investimento para o futuro e aproveitar o hoje. Porque afinal, olha, se a gente ficar olhando a nossa listinha, sempre listinha de tarefas, tudo aquilo que eu consigo produzir hoje, a gente nunca vai ver resultado. Porque se, olha, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos atrás a gente já era assim, quando que a gente vai colher aqueles benefícios daquela produtividade? Quando que a gente vai poder aproveitar? Que tal aproveitar hoje, sendo feliz com aquilo que a gente tem? Não, isso não quer dizer ser uma pessoa acomodada, né, Elô? Tipo, eu nunca quero mais fazer nada, então eu só vou. Que eu vou ser aquela pessoa, então, que a gente falou no início, né, sobre esses sintomas, por que a gente não consegue ficar quieta, por que a gente está sempre correndo, falta de uma falha de conexão com Deus, sempre pegando coisas que não são nossas para pegar, pegando do outro e pegando para a gente como se fosse para nossa listinha de tarefas. Por que a gente tanto faz isso? Eu quero
diferença por onde caminhar. Através do nosso exemplo, muitos verão a luz e assim conhecerão Cristo Jesus. Na presença de Cristo, eu quero estar a cada dia com Ele sempre andar neste mundo tão escuro. Eu quero ser a luz a iluminar muitas pessoas para Jesus. Cada um de nós necessita brilhar, fazendo a diferença por onde caminhar. Através do nosso exemplo, muitos verão a luz e assim conhecerão Cristo Jesus. Vira o caderno e aí escreve ser feliz. Não. Durante todo esse processo, a gente precisa aprender a ser feliz. Qual que é o segredo da felicidade? De ser feliz hoje, de não ficar deixando para depois. Alguém, será que nos comentários pode deixar aí? Eu tô a rádio, né? Na rádio, fala aí alto aonde você estiver. Qual que é o segredo para ser feliz hoje? E se você estiver assistindo depois no YouTube, deixa aí nos comentários. Qual que é o segredo para ser feliz no hoje? Vocês sabem? É a gratidão, pessoal. É aprender a ser grato e apreciar aquilo que a gente tem agora. Então, isso vai nos ajudar muito a encontrar a real produtividade. Então, nós estávamos falando sobre esse artigo, o mito da produtividade, né? Sobre esse assunto, mas a real produtividade, ela existe, a gente pode produzir bastante, e se a gente conseguir ser uma pessoa mais grata, mais agradecida, mais feliz, aí nós vamos ver o nosso trabalho render também. Pode parecer meio uma contradição, né, Elô? Todas as coisas que a gente falou. A primeira coisa, tire tempo para passar com Deus. Então, acrescente mais uma coisa na sua lista ali, 15 minutos, 20 minutos, que você vai estar parado em comunhão com Deus. Não parece que vai me ajudar a ser mais produtiva, né? Mas vai. A segunda coisa, delegar. Dê um pouquinho dessas tarefas para os outros. Não parece também que você é mais produtiva, né? Porque eu vou estar dependendo dos outros e dá aquela agonia. Mas eu conseguia fazer, eu conseguia fazer. Muitas vezes você tem que ensinar o outro, né? Porque às vezes ele sabe fazer, mas tá faltando alguma coisa ainda. Ou às vezes também não sabe. No caso de falando de uma família, né? Uma mãe que vai e fala para o filho fazer uma determinada tarefa, às vezes ele não sabe fazer. Aí por isso ela quer fazer, não, igual você falou mais cedo no programa, né? Não vou falar para ele fazer, não, porque não vai fazer do jeito que eu gosto, vai deixar tudo sujo, por exemplo, e tal. Mas se você não delega, se você não ensina, se você não faz a pessoa fazer, a pessoa nunca vai aprender, nunca vai melhorar também, né? E está prejudicando ele e você também. Exatamente, vai te tirar um pouco de tempo para esse processo do ensinar, mas depois vai ser muito melhor, né? Então, são duas coisas que parece que... mas eu não acho que vai realmente me fazer uma pessoa mais produtiva, mas vai. E a terceira coisa é
agradecer mais pelo aquilo que você já tem, é olhar o seu momento agora e ver tudo que a sua produtividade já conseguiu, ser grata por aquilo e aproveitar aquilo. Então isso vai te dar mais ânimo, mais força, mais foco para concluir as tarefas que você realmente tem que fazer durante o seu dia. É uma forma mais saudável de ser produtiva, né. Com certeza. Aí você vive uma vida mais leve, não adianta. Aquela coisa que a gente falou, você não vai dar conta de tudo. E tá tudo bem. Às vezes vai ter um dia que você fez a sua listinha, né, dentro daquilo que você consegue realmente, você seguiu todas as dicas que foram faladas aqui, mas às vezes acontecem imprevistos, mas tá tudo bem, você sabe que o seu valor tá em Deus e não no quanto você produz. E aí você vai ter aquele momento de descanso em que você não vai ficar com a cabeça, né? Ai, mas e tal atividade, tal atividade. Não, como diz a Bíblia, né? Basta cada dia o seu mal. Então, relaxa, curta esse momento, etc. Mas eu acho importante também, assim, para a gente já está caminhando aí para o finalzinho do programa, infelizmente, que sempre passa muito rápido. Mas antes da gente finalizar mesmo, acho que tem algumas dicas também. Beleza, você seguiu todas as dicas que foram deixadas aqui. Você está separando um tempo ali com Deus para você se reconectar todos os dias, lembrar da sua verdadeira identidade. Você está delegando, né? Você está aproveitando o agora, o momento, mas como que você pode deixar isso ainda mais eficiente? Aí entra a questão da organização, né? E para cada pessoa, algo pode ser, uma determinada ferramenta pode ser melhor para ajudá-la a se organizar, para realmente produzir dentro daquilo que ela pode, né? E também ter uma linha de raciocínio, entre aspas, né? Durante o dia, não, hoje eu vou fazer isso, isso, isso. Para você, o que funciona para você, Lari? Em questão de organização, Isso. eu gosto muito de escrever, eu tenho vários calendáriozinhos, assim, bloquinho de calendário que eu gosto de colocar, mas eu tenho um para cada, assim, aspecto da minha vida. Eu tenho alguns clientes de trabalho, tenho projeto de GW, tenho família, vida pessoal. Então, para cada um eu tenho um calendáriozinho, assim, um bloquinho que eu escrevo. Eu tenho caderno, eu gosto muito de caderno. Uhum. E colocar vários lembretes no celular também, porque isso ajuda muito. E para cada um, para cada um, que nem você falou, funciona alguma coisa diferente, tem muitas opções. E segunda coisa que funciona bastante para mim também é traçar as metas e os objetivos, porque não adianta a gente só ficar lutando, correndo, sem ter um alvo para depois medir e falar, eu consegui realizar aquilo ali, eu consegui ser produtiva ou não. Isso aí é uma coisa muito importante, porque se a gente não tem como medir a nossa produtividade, sempre a gente vai ficar caindo naquela tentação de fazer comparação com o outro, pegando as metas e objetivos do outro, que a gente não viu todo o processo dele, a gente só quer a meta, aquele objetivo ali, e ai, mas eu podia ter feito aquilo. Mas isso era sua meta? Isso era seu objetivo? Não, porque eu não tinha um. Então, é muito importante colocar essas metas, esses objetivos e traçar como que eu vou chegar até ali, o que são os pontos importantes, para cada vez que eu chegar em algum lugar, eu ver, olha, eu realmente estou conseguindo alcançar aquilo lá e dar mais satisfação para a gente. Então, essas são duas coisas que funcionam muito para mim. Com certeza. E cada uma tem que buscar e exercitar, né? Experimentar. Então, para a Lari, ela tem as listinhas, ela tem, né? Algumas pessoas gostam do planner, né? Que é um tipo de caderno, um tipo de agenda ali, que geralmente é separado, né? As semanas, os dias, tem muitas ferramentas, né? Cada planner é de um jeito, tem mais ferramentas, tem menos ferramentas, enfim, tem gente que gosta de agenda, você falou dos calendários, né? Tem gente que gosta mais do digital, então tem muito aplicativo que você pode buscar aí de listas de tarefa, dos calendários que você falou mesmo. O próprio grupos no WhatsApp. Eu tenho grupo comigo mesmo para diversos assuntos. Eu também. Então, tem muita coisa que você pode testar
E aí você vê o que funciona melhor para você. Tem gente que não se dá com agenda, por exemplo. Tem gente que só pegar um papelzinho, fazer a listinha das tarefas que precisa fazer no dia, tá tudo certo. Agora tem gente que precisa de um pouco mais de ferramentas, precisa do papel, precisa do digital. Tem gente que é só no papel, tem gente que é só no digital. Então você pode ir testando ferramentas diferentes, vendo o que funciona para você, que isso pode te ajudar ainda também na sua produtividade, aquela produtividade leve, tranquila, correta, né, do que a gente falou. mais saudável. Exatamente. Antes da gente, de fato, concluir o nosso programa aqui, dar as últimas palavrinhas para você, nossa ouvinte, nós vamos ter mais uma pausa. E logo após dessa pausa, nós vamos abrir a palavra de Deus, é o momento da palavra, onde nós vamos ver o que Deus quer falar conosco hoje. E aí sim, nós concluiremos com a nossa convidada. Então, antes da gente chegar neste último bloco, eu convido você a conferir mais uma canção, a ouvir, a meditar na palavra de Deus cantada. Nós já voltamos. Esse homem é
bem? Estamos de volta com o seu programa Viva Bela aqui na Rádio Conectados com Deus. No programa de hoje nós falamos sobre o mito da produtividade. Se você chegou agora, você pode conferir o programa desde o início no YouTube, no canal da Rádio Conectados com Deus. Mas agora, este momento é o momento da palavra, onde nós vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, e ver o que Deus quer que nós reflitamos neste momento. Mas antes que façamos isso, eu quero convidar a você a falar com Deus neste momento, pedir sabedoria dele. Então, se você puder fechar seus olhos, ou se puder, pelo menos, elevar os seus pensamentos aos céus, esse é o momento que nós vamos falar com ele. Vamos juntas? Senhor Deus, muito obrigada por mais este programa, obrigada por trazer tantos conteúdos relevantes para a nossa vida, para que possamos servi-lo da melhor forma possível. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a Tua vontade. Neste momento, pedimos sabedoria para entender a Tua palavra e colocá-la em prática na nossa vida. E colocá-la em prática na nossa vida, diariamente. Em nome de Jesus. Amém. Quero que você abra a Bíblia se você puder neste momento. Se não puder, só acompanhe comigo, ouça e acompanhe a reflexão comigo. Oséias capítulo 6, versículo 3. A primeira parte é um versículo bem conhecido, mas que é sempre bom nós relembrarmos, né? Ali o profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A cada ano que passa, eu não sei você, mas eu sei que outras pessoas também temos cada vez mais a impressão de que o tempo está passando mais rápido. Na verdade, as horas, os minutos, os segundos continuam exatamente os mesmos. Nós é que estamos tornando a nossa rotina, o nosso dia a dia mais cheios e estamos nos tornando mais ocupados. E quando eu paro para pensar nisso, eu começo a me preocupar. Não sei você, acredito que você também. Nós preenchemos o nosso tempo com tantas coisas diferentes, mas será que nós temos oferecido pelo menos parte dele ao dono do tempo? Nós falamos sobre isso no programa de hoje, né? A inversão de valores. Nós queremos produzir cada vez mais e temos ali uma falha de conexão com a pessoa mais importante do mundo, com aquele que vai nos ajudar a cumprir as nossas tarefas, que vai nos dar sabedoria para isso. E muitas vezes nós procuramos desculpas e mais desculpas para nossa falta de comunhão. E o problema, na verdade, não é a nossa falta de tempo, como nós mencionamos aqui no programa de hoje também, mas a falta que cometemos a não priorizar o tempo que passamos com Deus. Desejamos ser bons cristãos, ter um caráter semelhante ao de Jesus, mas ficamos com braços cruzados esperando que um milagre aconteça, transformando a nossa vida e nosso caráter enquanto corremos em busca de tesouros terrestres. Não há nada mais precioso que passar o nosso tempo com o nosso Pai Celeste. Nós devemos sempre lembrar que as coisas dessa terra, deste mundo, são passageiras. Porém, a sabedoria e os aprendizados que recebemos do alto através do estudo da palavra de Deus e de uma vida de oração são eternos. O tempo é curto, nós sabemos, Jesus está prestes a voltar. E nós precisamos nos preparar para esse maravilhoso encontro. Deixemos então em segundo lugar, porque o primeiro lugar deve ser do reino de Deus e da sua justiça. Deixemos, então, em segundo lugar, os prazeres deste mundo e nos deleitemos na palavra de Deus, nas palavras de amor do nosso Mestre. E atentemos às advertências que ele nos manda ali na sua palavra. Não é errado, nós falamos aqui, não é errado correr atrás dos nossos sonhos, buscarmos melhorar em outras áreas, mas o erro consiste em estarmos absortos com cada uma dessas coisas, com as coisas deste mundo, e esquecermos do que realmente interessa, que é a nossa comunhão com o Pai. Assim como Daniel, assim como seus companheiros na corte babilônica, nós devemos ser facilmente distinguidos aqui neste mundo como servos do Deus Altíssimo. E devemos aproveitar o nosso tempo, o tempo que nós conhecemos, para conhecer e prosseguir em conhecer, como nos convida o profeta Oséias, o nosso Senhor. Enobrecer o nosso caráter para a glória de Deus e mostrar ao mundo quem é Ele
através de uma vida ordenada, sábia e verdadeiramente cristã. E fazendo um link com o nosso programa de hoje, uma vida com uma produtividade saudável também. Que Deus te abençoe para isso. Vamos orar para concluir? Quero convidar neste momento a minha convidada, a Lari, para que ore conosco. Pode orar, Lari, por favor? Vamos então. Pai nosso que estás nos céus, queremos agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui aprendendo juntas e pedir que o Senhor nos ajude a cada vez mais seguir os exemplos que o Senhor tem dado na Bíblia e nos lembrar de aproveitar mais aqui, as bênçãos que o Senhor tem nos dado, nos ensinar a relacionar com outras pessoas para que a gente possa ver que elas também têm um trabalho para fazer, que a gente possa delegar, para que possamos concluir o objetivo que a gente tem na nossa vida e as metas também que a gente colocar com a bênção do Senhor. Fique conosco também, nos dê a sabedoria para podermos dedicar um tempinho ao relacionamento com Cristo, porque assim sabemos que assim o Senhor pode abençoar a nossa produtividade, a nossa vida e nos dar sabedoria para fazer aquilo, concluir a obra que o Senhor tem passado para cada uma de nós. Fique conosco e nos dê uma ótima tarde, um ótimo dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, querido ouvinte, pela sua audiência. Lari, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Finalmente deu certo a nossa gravação, né? E Sim. o que você gostaria de deixar como palavra final para as nossas ouvintes relacionada a esse assunto? Olha, Lu, eu acho que eu já falei bastante. Eu gostaria de repetir, porque eu acho que a repetição a gente ajuda a lembrar. Então, vamos fazer aquele vínculo com a história de Maria e Marta, que a gente só meio que passou rapidinho por elas, mas se a gente pensar, Marta, ela muitas vezes a gente fala sobre Marta, né? E a gente coloca aquele aspecto, ela não aproveitou, Cristo estava na casa dela e ela não aproveitou e tal. Mas assim, Marta, era uma pessoa com muitas boas intenções. Marta, ela queria produzir, ela queria deixar tudo bonitinho ali para Cristo. Então, são boas intenções a nossa também, da gente ir produzir. Com certeza a gente quer produzir coisas boas, a gente não está com a intenção de machucar ninguém e nem prejudicar a nossa vida, a nossa felicidade. Mas vamos olhar o exemplo que Jesus falou para ela. Olha, Maria, eu pessoalmente, quando ele fala isso, me fere, porque eu fico. Mas, gente, Maria só estava sentada ali, ela não estava produzindo nada. E novamente, isso é sintoma do quê? Da gente estar colocando esse valor, o valor mais em fazer do que realmente aproveitar e olhar o que é importante. Então, para os nossos ouvintes, eu digo assim, olha como Marta, ela não conseguiu tirar um tempinho para passar com Cristo. Ela não conseguiu delegar antes que as visitas chegassem, falar, fulano, você faz tal coisa, você faz tal coisa, você faz tal coisa, para conseguir cumprir aquele objetivo de estar tudo prontinho, que não é um objetivo ruim. E terceiro, ela não conseguiu aproveitar a sua visita ilustre. Então, você, eu, nós, vamos olhar a nossa vida e ver aonde que a gente pode passar mais tempo com Cristo, dedicar, ver isso em primeiro lugar, prioridade. Segundo, vamos aprender a delegar, comunicar com as pessoas, para não ficar pegando coisa que é do outro, pegando pra gente. E terceiro, vamos aproveitar aquilo que está no momento. Você tem motivos para ser feliz. Seja grata, procure esses momentos e aproveite. E assim, com essas 3 dicas que pode parecer que estão contradizendo tudo, mas você vai ter uma vida mais produtiva, com certeza. É isso aí. Muito obrigada, Lari, pela sua contribuição no programa de hoje, por ter estado Obrigada pela conosco. oportunidade. Imagina. Querido ouvinte, mais uma vez agradecemos a sua audiência. Não esquece de compartilhar com as amigas. Talvez você conheça muita gente que está aí correndo para ser mais produtiva, mas está caindo no mito da produtividade e não está seguindo, não conhece, não sabe como seguir a produtividade saudável. Então, compartilhe aí para suas amigas para que elas possam aprender
também. É muito bom ter você aqui conosco. Nós estaremos de volta no próximo programa, na próxima quarta, às 9 da manhã. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau.